Bom dia, sétimo ano. Saudade de vocês, viu? Então, hoje nós vamos continuar mais um pouquinho sobre a Igreja Católica e encerrar esse texto, tá? Sobre a Igreja Católica e o mundo feudal. Então, só relembrando algumas coisas. A Igreja Católica se tornou muito importante durante a Idade Média, né? Ela se formou no século IV como uma instituição e foi conseguindo bastante poder conforme a Idade Média ia avançando. Ela assumiu, na realidade, o lugar do imperador romano. Antes, no Império Romano, o imperador ditava as normas, organizava a sociedade. Na falta do imperador, porque o Império Romano do Ocidente se desfez, você lembra disso? A gente estudou no começo do ano. Então, o Papa, o líder da Igreja Católica, assumiu esse papel de organizar a sociedade, de colocar as regras, como as coisas devem funcionar. E justamente o Papa morava na cidade de Roma, onde era antes a sede do Império Romano do Ocidente. E a partir dali, então, ele tinha o domínio, mesmo que durante o início da Idade Média as pessoas estavam todas nos feudos, escondidas nos campos, ainda assim a Igreja Católica chegava até essas pessoas de que forma? Através das regras, através dos tributos, que era um tipo de um dízimo, um imposto que a igreja cobrava para todos, e também através por exemplo, lembra o cavaleiro, antes de se sagrar cavaleiro, tinha que ficar dentro da igreja 24 horas, a noite toda, ele ficava 24 horas, mas a noite toda acordado, rezando. Então, era a igreja, através da igreja, que ele era sagrado cavaleiro, né? E então, ele se tornava um cavaleiro, ele tinha que honrar a igreja. Quem que coroava os reis? Era o líder da Igreja Católica, era o Papa. Ele colocava a coroa na cabeça dos reis, ou seja, ele era mais importante do que o rei, né? Isso que estava demonstrando quando o Papa colocava a cabeça na coroa do rei. A Igreja Católica também era uma grande proprietária de terras, conseguiu quase 30% das terras da Europa, nós estamos falando de Europa, né? Durante a Idade Média. E na Alta Idade Média, as pessoas moravam nos feudos, era esse início da Idade Média. Aí nós temos as pessoas morando nos feudos, e o que acontecia? Ali, a Igreja Católica estava também no campo. De que forma? Através dos mosteiros, né? Os mosteiros que a gente estudou lá, as pessoas que queriam ter um tempo mais voltado para as coisas de Deus, moravam nos mosteiros. E no período do final da Idade Média, então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as pessoas voltando a morar nas cidades. A gente vai ter um texto para estudar isso. E daí, quando as pessoas voltam a morar nas cidades, a igreja também vai para a cidade e constrói as construções mais altas e mais imponentes dentro das cidades, que eram as igrejas, né? E aí vem o estilo gótico que a gente estudou, que vocês fizeram a tarefa, inclusive. Outra coisa, a Igreja Católica também tinha tanto poder assim, porque ela não deixava as pessoas pensarem diferente naquela época, né? Tinha até um tribunal, o Tribunal da Santa Inquisição, que punia e matava as pessoas que discordassem das regras da Igreja Católica. Então, ela conseguiu realmente bastante poder nesse período. Uma outra questão, nos vitrais da igreja sempre aparecia, né, as imagens bíblicas, os santos, as histórias, e também eles faziam até nas colunas da igreja, ou mesmo em cima nas igrejas, os tetos também, além das histórias, eles colocavam também figuras assustadoras. Por que eles faziam isso? Por que tinha figuras que pareciam de demônios dentro das igrejas? Porque o objetivo era o seguinte, que as pessoas entendessem que a igreja era o lugar para eles se refugiarem. As pessoas da Idade Média, a maioria delas, eles não tinham condição de estudar, cada um no seu feudo no início, né? Aí depois voltam às cidades, ainda não temos uma organização de escolas, a maioria não sabia ler. Ainda naquela época tinha muitas florestas
em toda a Europa e as pessoas tinham medo de entrar nas florestas, se assustavam, achavam que podia ter criaturas fantásticas lá dentro. Então, o medo vem da falta de conhecimento das coisas. As pessoas também não podiam ler a Bíblia nessa época, então elas não podiam conhecer a Deus de verdade. Tinham aqueles que faziam isso, liam a Bíblia escondidos, tinha gente que traduziu a Bíblia e morreu até por causa disso, né? A gente sabe, sempre teve pessoas que serviram ao Senhor e conheceram ao Senhor. Mas a igreja proibia isso, não podia ler a Bíblia na época. Eles tinham medo que as pessoas lessem a Bíblia e interpretassem diferente. Então as pessoas com medo, eles colocavam mais medo ainda através dessas imagens nas igrejas, para as pessoas sempre buscarem refúgio na igreja, para as pessoas sempre acharem que a segurança está ali na igreja. Não mostravam um Deus amoroso, um Deus que ama, um Deus que se importa, um Deus que cuida da gente. Eles sempre mostravam um Deus que castiga, um Deus que manda para o inferno, sempre assustando as pessoas. E as pregações nas missas, tudo que era falado na missa era em latim. As pessoas não entendiam. Elas iam para a missa porque deveriam ir e buscar segurança na igreja, mas elas não entendiam o que estava sendo falado. Então era uma situação complicada naquela época, né? E esse poder a igreja só aumentou durante a Idade Média. Muito bem, a gente ainda vai estudar o próximo texto sobre mais algo que está relacionado à igreja, são as cruzadas, tá? Mas por hoje a gente não vai entrar nas cruzadas. Falando hoje em dia sobre a igreja católica mudou muito, né? A gente sabe que hoje em dia as missas são na língua que as pessoas entendem, as pessoas leem a Bíblia. A igreja católica imprime Bíblias, né? Mudou completamente isso. Isso aqui nós estamos falando dessa situação da Idade Média, né? Como é que era? Hoje em dia, a Igreja Católica ainda é uma instituição religiosa bastante grande, a maior do mundo, e a sede ainda está lá em Roma, né? Só que assim, nem sombra do grande poder que ela teve na Idade Média. Mas hoje em dia ainda tem o Papa, e o Papa, ele ainda é perguntado sobre questões políticas, né? Ele ainda atua respondendo questões políticas, dando dicas para governantes, né? Governantes vão lá e visitam o Papa, né? E outra coisa, e eles tinham muita terra, lembra? Propriedade de terra. Essas propriedades de terra, até 1870, eles têm muitas terras. Em 1870, que já é final do século XIX, nós vamos ter a Itália definindo as suas fronteiras, o país Itália. Quando a Itália define suas fronteiras, a igreja perde muitas terras. E vai ficar uma situação meio complicada entre o governo da Itália e a Igreja Católica até 1929, quando o governo, então, da Itália vai fazer um tratado no qual, nesse tratado ficou definido que a Igreja Católica teria dentro de Roma um espaço só para eles, que seria independente da Itália, não é subalterno da Itália, que seria o Vaticano. Né? Então, em 1929 é que foi criado o Estado do Vaticano, que é um país dentro da cidade de Roma. E esse país é governado pelo Papa, tá? E é bem pequeno, é 0,44 quilômetros quadrados, ou seja, são 440 metros, né, quadrados. Mas é um dos menores países do mundo. É até o menor país do mundo. Então, é só para entender o grande poder que a gente estudou da Igreja Católica durante a Idade Média, certo? Desejo a todos uma boa semana e bons estudos. Deus abençoe.